Termina no 1-1 com baixo nível técnico no geral, mas com mais possibilidades para o São Paulo no primeiro tempo. Algumas para o Palmeiras no início do segundo tempo, mas o São Paulo melhora na reta final da segunda etapa. E a questão da arbitragem são os 3 lances cruciais, né? O do Richard Rios, que pisa no Pablo Maia, o lance não é revisado pelo VAR, e aí vai a minha opinião individual. Para mim é o único lance polêmico e que necessitaria da revisão do VAR, e pela regra o Richard Rios teria que ser expulso. E depois os 2 pênaltis que, na minha opinião, nenhum dos 2 deveriam ser marcados, mas como cada árbitro carrega um critério, se marca, há debate, se não marca, não há debate da mesma forma. Então eu estou chegando à conclusão de que eu não sei mais o que é pênalti ou qualquer lance é pênalti. Mas isso desde sempre, né? Mas com o VAR isso dá uma maximizada, né? O que eu acho desses pênaltis de ontem se você marcar um, você tem que marcar outro. Né? E por aí mais que faz com que o critério também não exista, né? Por mais que o árbitro traga para ele. Mas o critério se o VAR chamou, você considerar a análise do VAR, né? É disso que a gente está falando. O que eu estou falando, basicamente, além disso, é que, assim, essa jogada que o Rafael realmente ele sai atrasado e soca a cabeça do Murilo, isso acontece algumas vezes ao longo do jogo. Assim como o outro lance também do Piquerez em cima do Luciano. Em quase todo jogo. Em quase todos os jogos essas coisas acontecem. Em velocidade normal. Aí você põe na câmera lenta. Se o VAR chamar para esses lances, a gente vai ter 3 horas de jogo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, não tem como você dar um e não dar outro. Por mais que sejam contatos diferentes, o nível de intensidade é parecido e até a influência na jogada, o posicionamento também são parecidos, né? O Luciano toca na bola primeiro, recebe uma carga por trás e cai. É suficiente para marcar o pênalti? No futebol real, para mim, não. O Rafael sai atrasado da meta, ao invés de socar a bola, soca a cabeça do Murilo. Não soca a cabeça, ele resvala o punho na cabeça do Murilo ali. É o suficiente para dar pênalti? Para mim, não. No futebol real, não. Mas se o árbitro marca pênalti em um lance, deveria marcar em outro. E eu tô com o Luiz na questão da expulsão do Richard. Aquele lance é um lance muito forte. É uma solada quase na altura do joelho do Pablo Maia. Não teve a intenção ali. Risco de lesão séria. É a clássica jogada temerária. Inclusive, Lu, teve um jogador da Portuguesa que foi expulso contra o Palmeiras numa jogada semelhante. Quem foi o jogador do Palmeiras? Vitor Andrade. Mas em quem foi a falta do Vitor Andrade? Eu também não lembro. Eu não estou enganado no Marcos Rocha. Se eu não estou enganado no Marcos então, eu não estou conseguindo lembrar, mas a gente estava comentando antes do programa. O Palmeiras viu... Mas é um lance com menor intensidade do que o do Richard Rios. Eu concordo. Há um debate maior se ele seria expulso ou não. Perdão. E tem imagem que mostra com clareza essa entrada, né, do Richard Rios. E o VAR deveria ter chamado. A explicação que é dada por um jogador de São Paulo é que o árbitro disse, como saiu o gol, então por isso ele não podia marcar. O que está errado, só se fosse uma falta tática, né, que aí ele não daria o cartão amarelo. Numa agressão, ele tem que dar o cartão vermelho mesmo que depois saia o gol. Eu acho que o Candança, desculpa, Jéssica, acho que o Candança imagina naquele momento que poderia ser uma falta tática, porque o Everton sai, o Richard erra o lance e tenta fazer a falta de qualquer jeito para não condicionar o jogador de São Paulo para fazer o gol. Mas essa é a função do VAR, né? Aí que entra a importância do VAR no jogo, corrigir um erro em campo. Se o árbitro não conseguiu ter a melhor visão, não viu que o lance foi uma falta e ele gravíssima, estava na frente do lance. Aí é que o VAR tem que chamar, entende? E não nos outros 2 lances que são totalmente interpretativos e que precisa ser avaliado por quem está dentro do campo, que avalia a velocidade da jogada. Né? Eu acho que, para mim, os 2 não seriam um pênalti, mas, para mim, a marcação do pênalti no Luciano é ainda mais grave, porque o Luciano não está equilibrado, ele tenta fazer a parede para segurar a bola de um passe que vem ruim, ele encosta primeiro na bola, ele não consegue controlar, dominar, e não consegue nem se fixar no campo, e aí vem essa carga por trás que é totalmente natural durante uma partida. Então, o problema não é... lance do Richard Ele poderia ter corrigido a qualquer momento. Sim. Teve tempo. Não atenua. Mas foi gol, então tá tudo certo, né? Pra mim, é aí que tá. É que fica essa impressão, né? Quando o VAR chega, quando acontece o advento do VAR, a gente imagina que, nossa, esses problemas vão acabar. A gente vai começar a ver um jogo onde alguém vai estar olhando com mais calma, sem uma frieza, e vai poder apontar onde tem um erro crasso numa partida e corrigir. Mas o que a gente vê é uma situação sendo piorada, porque cada um toma a decisão, tanto quem está dentro do campo quanto quem está no VAR, de forma interpretativa. É muito subjetivo para eu achar que isso é falta. Precisa estar muito mais claro.
ou com uma orientação que venha da comissão de arbitragem para cada regra que está escrita no livro das regras do futebol, ou a regra ser escrita com mais clareza. Não pode tudo ficar para a interpretação. E eu acho que isso piora, né? E aí não é só no Campeonato Paulista ou Campeonato Estadual como um todo. No Brasileirão isso acontece também, quando você tem um árbitro que não tem tanta experiência, né? O Candansan está iniciando a carreira dele como árbitro em jogos desse porte, desse tamanho. É considerado uma das revelações aqui do futebol paulista. Pois é, pode vir a ser um grande árbitro, né? Tem muita coisa pela frente ainda, mas o que fica nítido para mim é que a intervenção do VAR em jogos em que os árbitros não são tão experientes, ela se torna quase que insuportável. É como assim, ó, esse cara, ele não está habituado a esse tipo de jogo. Olha, tem um lance aqui que, se eu tivesse em campo, talvez eu marcaria o pênalti, então eu vou chamar ele. Aí não é, o VAR não foi feito para isso. Isso só tumultua o jogo, confunde a cabeça de quem tem que tomar as decisões dentro de campo. No lance do Luciano, ele não dá em campo, o VAR chama e ele não dá o pênalti. Essa, para mim, é a que mais me surpreende. Porque quando o VAR chama, fala, agora ele vai. Pela ele pressão vai dar. de já ter marcado, né? Exato. É porque, é o que eu falei, são contatos, assim, por mais que seja. Um é um contato de um punho com a cabeça e o outro é uma carga por trás. São contatos diferentes, mas para mim a intensidade é muito parecida e a influência na jogada também é parecida, como eu citei anteriormente. Por isso que eu achei que ele fosse dar. Agora, vamos falar um pouquinho do campo de bola? Vamos. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar do extracampo também. Eu acho assim, um jogo, para mim, produtividade muito baixa ofensiva das duas equipes. Eu acho que as duas tiveram a mesma estratégia inicial, que era marcar no campo de ataque. Isso. E cada uma tentou superar isso de maneira diferente. O Palmeiras usando mais ligação direta, o São Paulo tentando sair com um passe mais curto. Acho que o Palmeiras até consegue, de início ali, assustar um pouquinho mais. Tem finalização de fora da área do Richard Rios, na cabeçada do Aníbal Moreno. Tem um lançamento primoroso do Luan para o Flaco Lopes nas costas do Ferrarese, que ele acaba se chocando com o Ferrarese, se desequilibrando e não aproveitando. Mas o São Paulo, quando começa a encaixar a troca de passes curta, né, vai encontrando as conexões e superando essa marcação alta do Palmeiras, consegue realmente dominar o jogo, faz o gol primeiro, né? E aí eu acho, né, tanto o Everton, né? Claro que o Richard Rios erra o domínio, mas acho que é um passe uma escolha muito infeliz do Everton, né? É um tipo de passe que você não dá. O volante está pressionado, de costas, no meio do campo. No meio do campo, um passe que veio alto, ele não vai pelo chão, dificultando o domínio. E acho que até na finalização, Coutinho. Sim, ele demora a reagir, Alisson, é uma reação que é incompatível até com a qualidade que o Everton tem. Aliás, ele não vive um bom momento. Eu acho que a cobrança só existe por conta do nível dele, nesse momento. Claro, com certeza. Eu acho que assim, a cobrança, né, muitas vezes ela passa um pouquinho do ponto, e aí é complicado a gente julgar a passionalidade do torcedor, sendo que a gente tem que ter uma postura racional aqui, mas realmente ele não vive um bom momento. E o Rafael, fora da discussão pênalti ou não, ele sai mal. Ele sai muito mal. Muito mal. A bola que viaja, ele tem tempo de chegar na bola, também pelo nível que ele vem demonstrando. É um goleiro que está muito bem desde que chegou ao São Paulo. Convocado, né? Se esperava que ele pudesse, inclusive, chegar naquela bola com facilidade, com tranquilidade. Ele sai atrasado e acaba dando essa margem de interpretação do pênalti. Me pareceu no início do jogo que o Palmeiras se surpreendeu com a formação do São Paulo. E tanto que me pareceu um time que não estava preparado para a maneira como o Carpini montou o São Paulo, e ele foi bem astuto em montar o São Paulo dessa maneira. Conta com dois volantes que fazem uma leitura de espaço que é incrível, então tem como realmente apostar num esquema diferente, em que ele teve pouquíssimo tempo para treinar, ele mesmo fala disso, mas o São Paulo conseguiu trabalhar muito bem com esses alas. E aí, com essa linha de 4 que inicia o Palmeiras, ficou muito difícil para o Palmeiras fazer a leitura de quem marcar, principalmente pelo posicionamento do Endrick, que o Coutinho já falou. Então, o Endrick, ele tenta suprir uma carência de criação que o lado esquerdo tem com o Rafael Veiga, mas aí não consegue ser essa referência porque tem que ficar o tempo todo cobrindo aquele corredor que também não é a dele. Então, a gente viu uma liberdade do São Paulo ali pelos lados, de um Palmeiras que estava tentando entender o posicionamento e tentando encaixar a marcação. Lembrando que o time do Abel sempre tem uma marcação muito encaixada. Sim. Né? Homem a homem, quase. Encaixa e persegue. Encaixa e persegue. E não conseguiu encaixar nesse primeiro tempo. Né? E aí o São Paulo também contou com o Lucas, que faz uma diferença incrível quando está em campo, porque a partir do momento que a bola cai no pé dele, que o São Paulo consegue construir, até fazer a bola chegar ao Lucas, aí o jogo acontece um outro ritmo. Acelera, ele dá né? outro ritmo. Ele acelera o jogo. É objetivo e faz... Alguma jogada vai sair dos pés dele. E ele fez um trabalho bem interessante ali de posicionamento, porque o Lucas, ele não era nem um 9, né? Exatamente. Não era o jogador mais adiantado do time, era o cara mais centralizado ali desse trio Ferreira, Luciano e Lucas.
mas ele não era um cara espetado em cima da última linha do Palmeiras. Então, isso gerava uma dúvida tanto no Luan quanto no Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno era o primeiro volante do Palmeiras, então o Lucas ele tentava trabalhar numa região ali entre o Aníbal Moreno, nas costas do Aníbal Moreno e à frente do Luan. Muito recuado para o Luan ter que sair para caçar o Lucas e aí abrir o espaço na última linha de defesa. E também muito nas costas do Aníbal, para o Aníbal ter que vir fazer o combate no Lucas e abrir um clarão ali entre o Aníbal e os outros jogadores de meio campo. Agora, sobre o Endrick, eu acho que aí o Abel, que é um excelente treinador, cabe uma crítica a ele. Porque como é que o Palmeiras joga, né? O Palmeiras, mesmo com linha de 4 ontem, né? E como a Jéssica bem falou, se defendeu com linha de 4, Marcos Rocha, lateral direito, Luan e Murilo, os zagueiros e Piquerez, o lateral esquerdo, o Palmeiras sempre faz uma saída com 3 jogadores. E aí prende um dos laterais para isso. Prendeu o Marcos Rocha ontem para fazer a saída com o Luan e com o Murilo. Como o lateral direito está preso na saída de bola, o que o Abel faz? O ponta daquele setor vai ficar bem aberto para gerar amplitude para o time ali. Do lado contrário, isso não acontecia, porque o Piquerez tinha liberdade para atacar. Então, o Zé Rafael, que entre aspas seria o ponta, né, com todas as aspas daquele setor, ele teve liberdade para circular para dentro, né, e ser mais um meio-campista, enquanto o Endrick ficou bem aberto. E aí, gente, é uma escolha do treinador em cima de jogadores que ele conhece muito bem. E assim, eu não sei mais de futebol do que o Abel, não conheço mais o Endrick do que o Abel, mas eu tenho certeza que ele concorda comigo que a melhor posição do Endrick não é jogar o tempo inteiro aberto pelo lado. E aí não era só para marcar o Wellington. Era também para marcar o Wellington, mas quando o Palmeiras tinha a bola, ele não tinha a liberdade que ele costuma ter para circular para dentro, para se aproximar do Flaco Lopes, para jogar ali entre o zagueiro pela esquerda e o lateral esquerdo do time adversário. E se você prende o Endrick tão longe do gol, você não vai ter o melhor dele, sobretudo quando ele tem que voltar tanto o campo para marcar. Fora que no segundo tempo mais, ele ajusta. Desgasta e no segundo tempo ele ajusta isso. Eu acho que ele percebe ali que não estava dando certo. Aí, ao invés, bota alas, né? Bota o Mike. Ao invés do lateral direito fazer essa saída, é o Piquerez que vai fazer. Então o Piquerez faz a saída junto com o Murilo e com o Luan, entra o Mike pela direita, o Lázaro pela esquerda, e aí o Endrick pode se aproximar um pouquinho mais do Flaco. Então acho que também a pouca produtividade ofensiva do Palmeiras se deve à subutilização do Endrick. Foi muito